Bem-vindos de volta a mais um episódio cativante, meus amigos. Hoje mergulhamos profundamente em um dos momentos mais cruciais da história bíblica, a queda do homem. Vamos explorar Gênesis 5:1 a Gênesis 5:20, uma passagem repleta de verdades profundas e imensa significância. Nesses versículos encontramos a realidade gritante da entrada do pecado no mundo e suas consequências sóbrias. Isso não é apenas história antiga. É uma narrativa que ecoa no próprio tecido de nossa existência hoje. Então pegue sua bebida favorita, acomode-se e vamos desvendar as camadas dessa história transformadora. Começamos com Gênesis 5:1, onde vemos o contraste acentuado dos capítulos iniciais. Este é o livro das gerações de Adão. Aqui nos é fornecida uma linhagem, um registro dos primeiros anos da humanidade. À medida que lemos, fica claro que essa linhagem não é meramente uma lista de nomes, mas um testemunho das consequências da queda. Cada nome, cada geração, conta uma história de esforço humano, sobrevivência e, infelizmente, do domínio persistente do pecado. Vamos nos aprofundar nos detalhes de como esse capítulo se desenrola. Em Gênesis 5:3 aprendemos que Adão viveu 130 anos e então gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e o chamou de Sete. O que é notável aqui é a inclusão da frase "à sua semelhança", conforme sua imagem. Esta adição sinaliza uma mudança da imagem imaculada de Deus para uma semelhança humana agora falha. Enquanto a humanidade retém a imagem de Deus, ela agora está manchada pelo pecado devido à desobediência de Adão. Avançando para Gênesis 5:4, está escrito: os dias de Adão, depois de gerar Sete, foram 800 anos, e ele teve outros filhos e filhas. Aqui observamos a continuação da vida apesar da sombra crescente da morte. A longa vida de Adão reflete a tenacidade da vida humana mesmo em um mundo caído, mas também destaca a tragédia de viver em um estado de quebrantamento por muito mais tempo do que alguém desejaria. Em Gênesis 5:5, lemos: assim todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e ele morreu. Este é o momento que marca o cumprimento da advertência de Deus a Adão no Jardim do Éden. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2:7. Embora Adão não tenha morrido imediatamente após comer do fruto proibido, sua morte eventual sublinha a certeza das proclamações de Deus. O pecado trouxe a morte ao mundo, e ninguém, nem mesmo Adão, pôde escapar de sua picada. Gênesis 5:6 nos diz: quando Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Esta linhagem continua, mas é mais do que apenas uma sucessão de nascimentos. Cada geração é um sussurro de esperança e resiliência, mostrando que, apesar da condição caída, a vida ainda encontra uma maneira de persistir e até prosperar em certos aspectos. À medida que avançamos por Gênesis 5, 7 e 8, notamos um padrão. Sete viveu depois que gerou Enos, 807 anos e teve outros filhos e filhas. Assim todos os dias de Sete foram 912 anos, e ele morreu. Novamente, a repetição de ele morreu serve como um lembrete solene. Cada nascimento é um símbolo de novo potencial, mas cada morte é um lembrete claro da mortalidade da humanidade pós-queda. O ritmo de vida e morte bate consistentemente, um testemunho claro da nova realidade trazida pelo pecado. Vamos fazer uma pausa por um momento e considerar o que isso significa para nós hoje. Mesmo em nossa era de avanços tecnológicos e descobertas científicas, não somos diferentes de Sete ou Enos quando se trata das verdades fundamentais da vida e da morte. Na verdade, eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. Como você se relaciona com a noção de que a vida é tanto uma bênção quanto uma luta em nosso tempo atual? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Continuando, Gênesis 5, 9 e 11 relata a vida de Enos. Quando Enos viveu 90 anos, gerou Cainã. Enos viveu depois que gerou Cainã 815 anos e teve outros filhos e filhas. Assim todos os dias de Enos foram 905 anos e ele morreu. Observe como cada patriarca vive vários séculos, uma vida inimaginável hoje, mas seu fim é o mesmo, a morte. Apesar dos longos anos cheios de família e descendentes, o refrão sombrio persiste. De Gênesis 5, 12 e 14 aprendemos sobre Cainã. Quando Cainã viveu 70 anos, gerou Malaleel. Cainã viveu depois que gerou Malaleel 840 anos e teve outros filhos e filhas. Assim todos os dias de Cainã foram 910 anos, e ele morreu. O padrão permanece, mas esses nomes não são apenas notas de rodapé históricas. Cada um representa a perseverança da humanidade contra a ameaça da morte e do pecado.
Gênesis 5, 15 e 20 nos apresenta Maalaleel. Quando Maalaleel viveu 65 anos, gerou Jared. Maalaleel viveu depois que gerou Jared 830 anos e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Maalaleel foram 895 anos e ele morreu. Mesmo que o ambiente ao redor deles esteja repleto das repercussões da queda, essas gerações se agarram à vida, esforçando-se para deixar sua marca em um mundo escurecido pela transgressão. Esse ciclo constante de vida e morte encapsulado nessas passagens fala volumes. Nos conta sobre o espírito humano duradouro e a graça implacável de Deus em permitir que a humanidade persista apesar de seu estado caído. De certa forma, esse ritmo prepara o palco para a esperança e redenção definitivas que estão por vir. Para finalizar, as genealogias em Gênesis 5, 1-20, embora aparentemente simples, carregam significados profundos que reverberam através da história até nossos dias atuais. Elas nos lembram de nossa mortalidade compartilhada, os efeitos do pecado e a jornada contínua da humanidade. Esta linhagem, traçando de volta a Adão, não apenas nos conecta aos nossos primeiros ancestrais, mas nos prepara para a chegada de figuras centrais que moldarão ainda mais a história de Deus. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração. Se você achou essas percepções instigantes, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder o próximo episódio, onde continuaremos a desvendar as histórias profundas da Bíblia. E lembre-se, seus comentários adicionam muita riqueza às nossas discussões, então não hesite em compartilhar suas reflexões. Até a próxima, continue buscando, continue questionando e continue crescendo em sua jornada de fé.